Boa noite. Oi, Raquel, boa noite. Oi, Teleteia, tudo bem? Oh, coisa boa que você está me ouvindo bem. Também estou te ouvindo bem. Tá perfeito pra mim. Pois é. Bom, fico muito feliz com o convite, assim, você ter aceito o convite para a gente conversar. É um bate-papo, né, sobre os desafios da questão da intergeracionalidade, já que você faz parte, né, da quarta geração de uma família empresária. Lembro do dia que eu te conheci, né? Estive em São José do Vale do Rio Preto, né? Acertei? Acertou, acertou. São José do Vale do Rio Preto, quando eu fui aí, na ocasião, fazer uma palestra, né, sobre sucessão e também lançar o livro. E aí eu lembro que eu te dei um livro autografado e que depois você tinha lido o livro, né? Você leu e você mandou é, algumas observações sobre o livro que você identificou com a sua família. E aí eu achei super interessante. Aí eu disse, por que não chamá-la para conversar um pouco, já que ela identificou, né, algumas coisas que eu relato no livro sobre esses desafios, né, de herdar uma empresa familiar ou de fazer parte dessa família empresária. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você antes, para as pessoas lhe conhecerem, enquanto o pessoal está entrando aí. E aí fala aí um pouquinho sobre você, o que é que você está fazendo, sobre que eu vi que você se formou, né? Então, fala aí um pouquinho para a gente. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. E eu lembrei, quando você me mandou a mensagem do seu workshop, você pediu pra gente fazer um laço. E você falou dos laços que a gente constrói, né? Tanto tempo que a gente não se fala, e eu fiquei muito feliz de ver semana passada a live com o Samir. Eu me identifiquei muitas coisas que ele falou, e como que você disse que o laço a gente constrói e fica, né? O livro realmente, assim, pra mim, me identifiquei muito, porque eu acho que o herdeiro, de uma forma geral, ele normalmente sente muito parecido, né? Pelas mesmas coisas, apesar de serem empresas diferentes, né? E no ano que a gente se conheceu, eu trabalhava na associação, né, dos produtores lá do Rio de Janeiro. E esse ano, no ano passado, eu me formei. E aí eu até te questionei, falei, eu não tô mais atuando tanto na minha família, como é que eu vou falar, né? E aí eu comecei a Mas você se pensar. formou em veterinária? Foi em E, veterinária que você se formou? Medicina e, veterinária. e eu, assim, para quem não me conhece, eu trabalho desde pequenininha acompanhando meu pai, como uma forma de diversão, que foi uma coisa que o Samir falou muito na outra semana. Pela necessidade da família precisar, a gente acaba indo para o trabalho para dar uma força, para ajudar, e a gente aprende e gosta. Eu entrei na veterinária focada para trabalhar com avicultura e cada vez mais empolgada e cada vez mais gostando disso. E comecei a me planejar para voltar para casa. Quando chegou o ano passado, eu falei: ah, vou voltar para casa, vou me formar ano que vem. Em 2020, vou fazer tal projeto. A gente vai modificar isso na empresa. Entreguei a chave do meu apartamento na cidade que eu estudava, aqui em Teresópolis, e reformei meu quarto e vou voltar para São José. E aí, um amigo meu, que é o Vitor, ele sempre falou comigo: você tem que ir para São Paulo, tem que ir para São Paulo. E eu, não, a empresa não vai aguentar. Meu pai não vai aguentar. A empresa não pode esperar 2 anos. E eu sempre empurrando, ele sempre falando, ele já é veterinário formado, tempo aqui em São Paulo. E aí ele sempre falando e eu sempre empurrando. E fui fazer um estágio de 2 meses, cheguei aqui, fui convidada para voltar mais 6 meses. E fiquei sabendo que tinha uma seleção para participar, para mandar. Eu quase morri. Meu mundo, eu queria isso, mas eu falei, eu vou matar minha família. Era mais ou menos isso que eu passava, né? E eu Tava na lembro, dúvida, né? você fica muito. E eu lembro que você falou isso na semana passada, né? A gente cresce participando de um sonho da família e chega um momento que a gente confunde aonde é nosso sonho, aonde é o sonho da nossa família, aonde é o sonho do nosso pai. E não é que ninguém joga essa pressão propositalmente. Eu acho que todo mundo, querendo cuidar do outro, tem essa preocupação. E eu nessa coisa chorava, não sabia o que fazer, e eu liguei para minha orientadora, minha professora Renata, e falei com ela. E ela falou assim para mim: pai não vai se aposentar em 2020.
e andar descalço na beira da praia. Ele vai trabalhar, a empresa não vai acabar. E aí eu fui para o Rio, digeri aquilo, levei uma semana para decidir, mandei meu currículo e falei que eu queria participar dos mais 6 meses. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei. O rumo da família mudou. E agora meu pai não precisava mais fazer nada, porque ele precisava que eu tivesse um emprego. Eu ia fazer por ele. Então ele focou nos projetos. Eu vim realizar uma coisa, não joguei a culpa na empresa, porque é muito difícil. Eu sempre vi É. muito as pessoas falarem, ah, quem sai, larga todo mundo para trás, vai viver a vida, não se importa com a família. Existe essa pressão, né? Uma pressão psicológica, às vezes inconsciente, né? Que você mesmo se pressiona. Ah, você vai abandonar a família, deixar todo mundo, o pessoal precisando de ti. É mais ou menos assim. E as pessoas apostam. E isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Não, se você ir para São Paulo, você não volta nunca mais. Que não sei o quê. E ela volta, ela não volta. E na minha frente. Eu falei, gente, vocês estão falando de mim? Entendeu? E as pessoas, sem querer, acabam apostando. Um fala que volta, outro fala que não volta. E é uma coisa que não acontece. Eu tenho várias amigas que estão até aí na live, que estão indo para outros países, que estão fazendo... E ninguém pergunta se elas voltam ou não voltam. Mas para mim sempre tem essa pergunta. Então, assim, isso foi um aprendizado emocional e profissional muito grande. E, assim, eu vejo que foi muito bom pro meu pai. Meu pai tá animado, meu pai tá fazendo exercício físico, indo no nutricionista, focou, fazendo obra planejando obra lá na granja. Minha irmã, que estava em Goiás estudando, voltou para minha cidade, não gostava muito da nossa empresa, tá atuando lá, se apaixonou, tá estudando sobre sucessão familiar, sobre negócio, me perguntou dica de curso. Então, assim, deu aquela reviravolta, né? A minha outra irmã tá curtindo agora a licença de maternidade, vai ter bebê, e eu ficava preocupada com quem vai cuidar, quem vai fazer. Então, assim, o que eu mais aprendi, Vocês são três, né? Vocês são três. três Três mulheres. mulheres. É, três mulheres, né? Três Isso mulheres. que o pai fala. Então, assim, eu vi que quando a gente faz as coisas pensando com calma, eu não quis jogar também um peso na empresa de daqui a 20 anos me perguntar como seria se eu tivesse vindo. Então eu falo, eu não sei se um dia eu volto ou não. Eu tenho muitos planos. Mas uma outra coisa também que eu aprendi muito foi que eu não preciso estar lá para participar. E eu Exato. como é que eu vou falar de sucessão familiar se eu não estou lá? E eu comecei a ensaiar e pensar o que eu ia falar. E eu falei, mas eu também participo. Eu só não sou contratada. Mas eu sei quem é demitido, eu sei quem é contratado. Eu olho o resultado daqui. Eu estou trabalhando com nutrição agora, nessa empresa por 6 meses. E pretendo focar, fazer mestrado, doutorado. E eu tenho ficado curiosa, deixa eu ver a nutrição de vocês. Um dia desse fiz uma área para planilhas e tô sempre por dentro. Essa semana eu brinquei com meu pai. Falei, pai, você não terminou de você vai me pagar uma multa. Você vai me pagar uns R$ 1.000 se você não ler até o final do ano. Vai me dar uma meta. Raquel, eu vi aí que eu acho que é a sua, eu acho que foi sua mãe que escreveu aí, que vocês três valem por 6 homens. Então, assim, uma das coisas que a gente falou com o Samir, inclusive, oi, Samir, boa noite, sei que você entrou aí, que coisa boa, nos prestigiando. E a gente estava exatamente falando com o Samir na live passada sobre a questão de gênero, principalmente no campo, né, no agronegócio, que às vezes parece ser um ramo um pouco mais machista, né, um pouco mais voltado para o homem, né, o homem do campo, o homem que tem força. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho se você sente isso ou isso é natural, você conhece outras famílias que também as mulheres atuam. Eu sei que seu pai só teve filhas mulheres, então, assim, não tem nenhum homem para comparar, meu filho, homem, né? Então, assim, como é que você vê isso, essa questão do gênero, principalmente lá no agronegócio, no Rio, São José do Vale do Rio Preto? Olha, Neté, a minha família, eu acho que é um ponto fora da curva, né? Eu sou a quarta geração. A primeira foi a minha bisavó, a próxima foi a minha avó, e meu pai é o único homem que atuou. Ah, é uma família matriarcal.
Então, Então, o assim, seu pai é que é é o diferente, o diferentão, né? exatamente isso. Então, assim, e nisso meu pai tem uma cabeça muito aberta, porque hoje a gente trabalha, né? Minha avó tem 76 anos e ela participa de tudo ativamente. Ela é hoje a responsável pela granja, pela parte do dia a dia. Ela vai todos os dias olhar, ela mora lá. Então, na minha família, eu sempre tive muita facilidade. Eu sempre brinquei, meu pai não tem fome, eu sei fazer churrasco. Eu aprendi. Eu não tinha paciência de esperar meu pai, não tinha irmão para pedir, então sempre teve essa, acho que tranquilidade, fluidez, sabe? Essa pressão. E meu pai não tinha essa separação pra gente, assim, você é menina, você. Ele pediu para carregar peso, claro, nada absurdo, mas não tinha esse cuidado absurdo. Às vezes ele brincava comigo, anda mais rápido, anda mais devagar. Então sempre não tinha esse problema. Agora, quando a gente começa a sair, a gente começa a ver que existe isso, né? E assim, eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou pequenininha, você me conhece, e eu sou Aham. nova, formei com 2 para 23 anos. E aí eu tenho uma impressão que eu sou mais nova ainda do que eu sou, né? Hoje eu falei, não. Ah, deu uma parada aí. Acho que deu uma ausência aí da internet. Pronto, voltou. Tô. Agora E assim, eu voltou. uso roupa do trabalho. Então, assim, eu comecei a usar roupas que me pareçam um pouco mais velha. Sempre me preocupei muito com decote, com composição, porque eu trabalho veterinário, você tem que abaixar, você tem que pegar um frango, você tem que fazer uma necrópsia. E assim, requer esse cuidado. A gente não vive num mundo real, assim, um mundo de expectativa, a gente vive num mundo real e que a gente tem que ter esses cuidados e sempre saber levar. Eu vi, infelizmente, participo dentro de uma empresa que eu fiz estágio, um dos gerentes falar que não ia contratar uma veterinária porque ela era muito bonita e a preocupação da equipe como ia saber. Então, infelizmente, isso existe muito, né? É muito difícil você dizer que está certo e quem está É. errado. Mas é uma coisa Você que acaba existe, eu tendo acho que a que mulher cada avaliar vez. cada caso em caso, né? Você acaba tendo que avaliar cada caso é um caso. Mas, assim, que bom, que interessante que vocês tiveram uma família aí matriarcal, né? Então, a sua avó tão atuante, o seu pai, você, né? E as suas irmãs. Então, vocês muito fortes dentro do negócio. É a quarta geração, porque já veio da avó dela, dos avós da sua avó. Dos pais, Na verdade, aliás, dos pais da sua avó. foi a sogra da minha avó. A minha avó A conheceu meu sogra. avô comprando uma forma de ovo. Ah, que legal. Tá em tudo na família. E Pois aí é, então elas. assim, o ovo está aí envolvendo, né? A cultura está no nascimento do amor, do relacionamento, né? Dos fundadores. É, sim. Minha avó assumiu, meu avô tinha um outro trabalho e minha avó tocou, né? E foi, claro, ele auxiliava, mas quem passava a maior parte do tempo na granja era minha avó. Era ela. Então, na empresa a gente sempre teve muita facilidade de trabalhar com mulheres, isso, né? Por já ter esse Tá na costume. história de vocês, né? Quer dizer, veio da sogra da sua avó, né? E seu pai e vocês. Né? Então, seu pai é o diferentão aí no meio. Agora, É isso. com relação à questão da comunicação, que a gente sabe que é um desafio para as empresas familiares, a questão da comunicação, principalmente porque a gente sabe que cada geração tem um perfil diferente, tem uma visão de mundo diferente. Então, tem as visões de mundo diferentes das gerações baby boomers, da geração X, da geração millennials. E também, além disso, como eu até relatei no livro, tem também as diferenças de personalidade. Tem gente que é mais expansiva, tem gente que é mais estrutural, tem gente que é mais realista. E aí você tem que dar conta de, dentro da comunicação da família empresária com o negócio, tem essas diversas gerações, com visões de mundo diferentes e com personalidades diferentes. Então, assim, como lidar com tudo isso? Porque eu lembro que quando você
passou uma mensagem para mim depois que tinha lido o livro. Você falou exatamente que, eu lembro que você disse assim, ela até parece que você estava sentada aqui na reunião, porque você falou, no seu livro você fala uma história do horário, que as famílias, aliás, os fundadores, as gerações mais velhas, elas são muito focadas nessa questão do horário, da disciplina, né? E às vezes não entende que as gerações mais novas trabalham melhor com meritocracia, trabalham melhor com foco no resultado, com desafio. E aí, às vezes, por não ter esse entendimento, começa a haver conflitos. Então, assim, como é que você vê isso dentro da sua família empresária? Essas diferenças de visões de mundo, por serem de gerações diferentes, e ainda com personalidades diferentes. A nossa família nós somos descendentes italianos, então é aquele povo que fala alto, que parece que tá brigando quando tá conversando, né? De vez em quando eu falo que eu tenho umas reuniões com meu pai por vídeo, minha mãe fala fala baixo, vocês estão falando alto, pelo vídeo, você imagina pessoalmente. Mas isso tudo a gente vai aprendendo a dosar. E é um desafio grande porque é o que você falou. A minha avó tem 76 anos, ela veio de um mundo totalmente diferente do que é agora. Meu pai está com 50 anos, faz aniversário amanhã, inclusive, faz 50 anos. E eu tenho 23, minha irmã Lívia está com 25 e a Cariane está com 28, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos essa faixa. Então, assim, somos as três, apesar de também termos idade parecida, cada uma tem uma vivência, cada uma tem uma personalidade. Eu sou totalmente do campo, de ver a parte prática. Né? Minha irmã mais velha, a Karine, trabalha na parte financeira. A minha irmã Lívia está começando agora, está redescobrindo o que gosta. Então, isso conciliar não é fácil. E o difícil é saber separar. Porque quando você leva uma crítica de um colega do trabalho, você saiu da empresa, aquilo acabou. Agora, Exato. em casa, você vai ver o seu irmão na janta. E lá em casa, a gente trabalha, nosso escritório é 100 metros da minha casa. Então, a gente sai da mesa de negócio e vai para a mesa. E isso foi uma coisa que você abordou e que é um desafio muito grande. Quando não falar de negócio? Porque a gente senta na mesa e começa a falar do funcionário, do não sei o quê, de teteté, do empregado, e aí tem uma briga estressa. E aí começou, principalmente depois do workshop, depois do livro. Cortou um pouco. Vamos ver se restabelece aí a conexão. Pronto, deu certo. Então, você estava falando exatamente sobre que depois do livro, né, depois da palestra, aí você entendeu que isso é importante ter fóruns diferentes. Então, assim, no meu trabalho com famílias empresárias, eu deixo muito claro para eles que a mesa de jantar, ela é sagrada, né? Lá você tem que conversar sobre outros assuntos, sobre assuntos familiares, sobre netos, sobre filhos, sobre questões políticas mesmo, que às vezes é uma briga até maior. Mas, assim, você tem que se permitir falar de outros assuntos que não sejam assuntos envolvendo negócio, porque senão as fronteiras ficam muito difusas. E aí, nessa hora, dá margem para criar conflito. Do mesmo jeito contrário, né? Você não deve levar assuntos de casa para uma mesa de reunião onde tem outras pessoas estranhas. Mas isso não é fácil no dia a dia. Como você disse, a gente mora muito perto, a gente tem uma discussão no trabalho, já está jantando junto, aí às vezes essa discussão continua, né? O que não é saudável, porque aí está na mesa de casa, do jantar, aí a mãe que não está às vezes no negócio, fica sem entender, né? No meu livro agora que eu vou lançar, eu falo um capítulo só sobre o sofrimento da matriarca, porque a matriarca, ela é uma mediadora natural, mas é muito complicado para ela conseguir mediar entre 3 filhos que ela ama, os filhos, às vezes, se desentendendo com o marido, né? Então, ela fica naquela corda bamba. E aí, assim, é complicado realmente quando você não tem fóruns definidos. E no começo, os fundadores, principalmente, a geração mais velha, ela tem essa dificuldade. Ela tem uma dificuldade muito grande de não levar assuntos,
porque a vida dela é isso. Ela não tirou férias, né? Essa geração não tira férias, essa geração vive para o trabalho. O trabalho é a vida deles, então é muito complicado. Mas quando eles entendem que isso é para o bem da família e do negócio, eles acabam aderindo. E aí eu vejo depoimentos, né, de pessoas que aderiram que deu uma melhorada nessa comunicação depois que a gente vai separando esses fóruns. Mas no início não é fácil, como você disse, né? Você acaba confundindo as coisas. Ah, tá sem som, não estou conseguindo te escutar. E Ah, mãe pronto. com certeza vai querer ler o livro. Não, agora deu certo. Voltou o som. Não, Você agora tá sem. É, tá cortando, mas. Sim, fale, pode tá falar. conseguindo. Acho que tá dando certo. E ela sofre nisso porque ela trabalhou 10 anos com meu pai e ela não atua mais na empresa. Então a gente sentava na mesa, eu e meu pai, principalmente, porque a gente gosta muito de falar. E o assunto era só ele, ela não tinha assunto. E aí a gente começou a ver que era chato para ela. Então hoje a gente se permite quando todo mundo levanta e abandona a gente na mesa. E aí a gente continua conversando. Mas a gente tem tentado se policiar, é desafiador, separar tudo isso, criticar. Não sei se travou aí, parece. Travou só um pouco, é. Tá travando um pouco. Agora foi. Acho que não sei o que aconteceu. E fechar o aplicativo, parece que deu uma travada, não sei o que foi. Ah, então vamos. Vamos continuar. Então a gente estava na mesa do jantar, onde você estava falando que a sua mãe, às vezes, tinha essa dificuldade por não estar mais dentro do negócio, e vocês sempre falando de negócio, acabava que ela ficava um pouco deslocada. Isso também é um outro assunto, né, um outro fator que não é legal, porque como ela não está lá, né, então assim, é como se você tivesse trazido a mesa da reunião para dentro da mesa do jantar. E aí isso desgasta, geralmente desgasta a relação. Eu lembro uma vez que um empresário estava muito chateado com o filho, disse que ia demitir o filho, e aí eu fiz essa pergunta para ele. O filho morava com ele. Eu disse: se você demitir o seu filho com toda esse calor de emoção, provavelmente você vai falar coisas que você não falaria se você tivesse calmo. E aí não vai ser legal porque ele mora com você. E à noite ele vai estar na mesa de jantar com você. Então, é preciso pesar, né? É preciso entender o peso da sua fala, porque esse peso é difícil de você mensurar, porque ele é envolvido por várias questões, né, emocionais. Então, uma coisa é você falar com um funcionário que você não tem vínculo nenhum, você dá um feedback, você chamar, né, a atenção do funcionário. Outra coisa é você chamar a atenção do seu filho, né? Mesmo na função de colaborador. Então, assim, saber fazer isso é extremamente complexo. E a gente acaba, às vezes, não sabendo lidar com a crítica. Quando a crítica vem de um chefe, é uma coisa. Mas aí é sua irmã que falou. E nisso eu tenho que falar muito da Cariane, que ela me admira, eu admiro muito, porque eu sou muito dura. Ao mesmo tempo que eu sou chorona pra tudo, qualquer coisa de família eu choro, eu sou muito crítica no trabalho, porque meu pai me ensinou muito assim. E eu sempre critiquei muito ela. E nenhuma vez, às vezes eu falava, nossa, agora tem confusão, ela vai ficar. E não, ela sempre ouviu, às vezes na hora não é legal que a gente gosta de ouvir. Eu falo a Cariane porque foi quem a gente trabalhou mais tempo recentemente, o tempo que a minha outra irmã estava junto. Então, a gente tem essa dificuldade de ouvir o irmão, de ouvir o pai falar e de saber falar, por exemplo, né? A gente não pode, a gente não a exclui, porque ela faz parte da. Mas a gente também tem que. A gente começou a ter um maior cuidado recentemente, porque ela é uma mulher muito forte. A gente esquece que ela já tem 76. Então, hoje a gente começa a necessidade de passar esse assunto. E essa questão da mesa a gente tem tentado evitar muito, porque a casa da minha avó é o lugar da diversão da família. Minha família vai para lá, passa o dia, almoça, e durante o almoço tem muitas. Então, essa da gente começar a falar de negócios na mesa, a gente fica
uma, duas, 3 horas falando do mesmo assunto, que não aconteceria numa reunião de negócios. Então a gente começou a se policiar isso, a gente aproveitar e às vezes não discutir o assunto mais do que o necessário. E Porque muitas aproveitar das ela vezes como vó também, né? Aproveitar ela como vó. E não só como fundadora e diretora da empresa, mas como a avó de vocês, né? Aproveitar essa relação avô-neto. Isso é complexo. Inclusive, na próxima segunda-feira, eu vou estar entrevistando a Mariana Santos, que também está aqui nos assistindo, que é segunda geração de um grupo de Salvador, da Bahia. E ela vai falar exatamente porque você tem uma relação de irmãs. Então, é o seu pai e vocês três irmãs. No caso lá, tá aí a Mariana. Mariana, beijo, até segunda-feira você, viu? E aí lá, como é? São dois irmãos e agora os filhos deles estão entrando. Então a Mariana tanto tem irmão como tem primas. E aí, o que é que acontece muito nas empresas familiares? Os dois irmãos, eles se escolheram para ser sócio. Eles se gostavam, eles queriam ser sócio. E geralmente a segunda geração, ela não se escolheu. Ela vai ser sócio de alguma forma, mas ela não se escolheu para ser sócia. Mas o mais bonito da relação dessa família, que eu achei, que é uma família que eu estou fazendo uma implantação de governança familiar lá, é exatamente que elas têm uma relação muito bacana, que é fora, geralmente, do contexto, porque geralmente quando você filhos de pai e mãe, o mesmo pai e mesma mãe, como você e suas irmãs, vocês se acham tão diferentes, né? Ah, eu sou mais durona, eu sou mais emotiva. E imagino criado por pais e mães diferentes, né? Então aí é que a dificuldade, o desafio aumenta. Então, isso que você fala é muito interessante. Como conviver bem com os irmãos, né? E não fazer com que essa relação de vocês fique falha. Porque, como você falou no início, eu fiz, quando eu lhe conheci, fiz uma dinâmica do laço. E o laço que a gente tem com o outro é diferente. Às vezes, o laço que eu tenho com a minha irmã é diferente do laço que ela tem comigo. Às vezes, o meu laço com ela é mais apertado, o dela é mais frouxo. E a gente tem que saber superar essas diferenças, né? De laços, de personalidade, de visão de mundo, do que eu acredito, do que ela acredita. E isso deve ser bem desafiador para vocês, né? Principalmente, como você disse aí, com a sua irmã, que você conviveu mais tempo trabalhando dentro do negócio e convivendo lá. e nós somos de personalidade muito forte. Então a gente aprende a dosar, né? E outra experiência que eu digo que eu vi de vir para São Paulo foi a experiência de crescimento pessoal do outro lado. E aqui eu tenho que dosar a minha personalidade. Eu não sou a filha do dono. Então aqui eu aprendi muito, que às vezes não é necessário você dar a sua opinião, né? E a gente tem esse negócio na empresa familiar, porque o meu pai que é assim, meu pai que é assim, sei o que, isso é mania, mas ele tem direito. E isso eu li muito no seu livro. Ele sabe o que ele passou. Né? Às vezes eu vejo minha avó com algumas manias. Eu falo, nossa, não tem necessidade disso. Mas ela sabe como aquilo é importante para ela. Então, eu acho que quando. E esse é o maior desafio da vida, porque quando eu falo aqui, conversando, parece tudo muito fácil, mas não é. Não. Né? Os outros desafios. Quando você vai cobrar o horário do seu irmão. Aqui não tem esse problema, aqui todo mundo bate ponto. Inclusive, eu aprendi a fazer isso. Coisa que às vezes na empresa, você acordei atrasada, não vou deixar de tomar meu café. Aqui eu saio com o café pronto, tomando pelo caminho. Então você começa a ter uma visão diferente, né? Você aprender a dosar isso tudo, né? Porque muitas das vezes eu vi as pessoas falarem, mas você tem que separar 100%. Você não pode chamar suas irmãs de irmã de trabalho, você não pode chamar o seu pai de pai. E aquilo me entregou muito, porque a gente está falando sobre profissionalização, sobre o crescimento da empresa. E aí eu falei, eu não quero chamar meu pai de pai e perder o hábito de chamar ele de uma empresa familiar, que os filhos não chamam mais o pai de pai pelo hábito da empresa. E aí, recentemente, lendo um outro livro, que não era sobre empresa familiar, mas coincidentemente
era uma empresa familiar, e ele falou, eu sempre chamo meus filhos de filho, e eles se despedem de mim com um beijo no rosto. E aí eu fiquei assim, caramba, no Brasil não tem a cultura, né, de dar um beijo no rosto. E aí ele falou, a diferença é que eles me chamam de pai e filho, mas eu os trato como os meus diretores. Então, isso ficou bem gravado na minha cabeça. Então, às vezes não é a forma como você chama, às vezes não é como você fala ali o nome do pai, do filho, é a forma como você trata, o respeito que você tem pelo outro profissional. Eu vou levar em consideração a opinião do pai, porque ele tem experiência. Não é só porque ele é o meu pai. A minha avó, ela está muito mais tempo nisso. Eu sou veterinária, eu tenho conhecimento técnico, mas ela passou por muitas outras fases que eu não conheço. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, as coisas começam a fluir, mas é sempre um desafio. E é interessante que eu lembro que, às vezes, esse desafio que você falou da questão do respeito, né? Respeitar a forma de atuação da sua avó, porque ela sabe o que passou e se aquilo é importante para ela. Então, eu lembro que eu estava numa reunião de conselho de uma família e o fundador, o pai, querendo um determinado indicador dentro da DRE, do demonstrativo de resultado. E aí a filha, não precisa, não tem necessidade disso. Esse índice aí é sem importância, né? Nós não precisa a gente saber desse índice. Mas ele dizendo, não, mas eu quero ver esse índice. Ah, mas isso aí é irrelevante. Aí eu fui conversar com ela, eu disse, olha, pode ser irrelevante para você, mas para ele é a forma dele gerir aquele negócio. Né? Quantos e quantos grandes empresários aí tinham um caderninho e faz as contas no caderninho e aquele caderninho parece um Excel de alta capacidade, né? Porque ele não erra, é incrível. Então, assim, por que ficar se desafiando? É necessário, como você falou, respeitar. Então, se ele é o fundador, se ele é o diretor, se ele é o CEO, e ele realmente quer que aquela informação seja colocada, por que não? Né? O que é que vai. Ah, mas a informação é irrelevante. Não vamos discutir se é irrelevante. Pode ser irrelevante para você, mas para ele pode fazer toda a diferença nos cálculos, na forma dele gerir o negócio. Então, essa questão do respeito é uma via de mão dupla, né? Tanto o pai saber respeitar o filho, no sentido de entender que o filho tem uma velocidade diferente e que talvez ele queira um nível de detalhamento ou não, e o filho também tem que entender a forma que o pai pede, né? A comunicação que o pai entende, porque às vezes não é a mesma comunicação. Você falando, talvez, com outro veterinário, você tem uma linguagem muito mais técnica. Talvez conversando com a sua avó, com seu pai, não tenha uma necessidade de uma linguagem tão rebuscada ou tão técnica para apresentar um determinado resultado. Então, essa sensibilidade que parece fácil, mas no dia a dia não é. Porque às vezes ficam, como se fosse medindo forças, que não leva a lugar nenhum. Né? Então, se você começa a entender que a linguagem é diferente e que é muito mais fácil o mais novo ceder do que o mais velho, porque eu fiz uma especialização em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. E uma das coisas que eu vim estudando sobre fundadores é exatamente isso, o impacto do envelhecimento no fundador de empresa familiar. Então, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, mais ela vai ficando cristalizada no comportamento principal dela. Então, se ela é uma pessoa que era teimosa, ela tende a ficar mais teimosa. Se ela é uma pessoa mais egoísta, ela tende a ficar mais egoísta ainda. E aí o filho tem que entender que às vezes o pai está entrando numa nova fase que precisa de muito mais compreensão. E é mais fácil o mais novo compreender do que o mais velho. E a gente é um ser teimoso, né? Você falou aí, eu falei, eu não tô velha ainda, mas tem hora que eu falo assim, gente, eu tô velha. Porque a gente é teimoso. E um exemplo disso é que meu pai gosta de acordar cedo. Para meu pai, eu falar que acordei 7 é tarde. Para ele, cedo é 5 horas da manhã, é 4 horas da manhã. E aí eu vinha da faculdade, cansada, né, num ritmo de acordar lá 8 horas, chegava na faculdade 9, e ia rodar a granja no final de semana. E era uma guerra, porque para ele levantar 8 era um absurdo, ir para a granja 10 horas, isso não é hora de ir para a granja.
E por muito tempo eu ficava querendo medir força de que eu era uma boa veterinária, que se eu sei rodar a granja às 8, eu sei rodar às 10. E não funcionava, porque eu atrasava meu almoço, tinha que rodar no sábado de tarde, e eu ficava naquela mania. Eu parei para perceber depois, mas durante o processo, eu não via que eu estava querendo provar para ele que dava certo acordar tarde. Até que um dia eu me rendi, comprei esse livro famosíssimo, O Milagre da Manhã, comecei a acordar cedo e começou a funcionar o que ele falava. E deu certo, e eu vim pra cá. Agora eu acordo às vezes 5 horas da manhã, eu que tiro onda com ele, falo, você acordou 7, você tá atrasada, eu que acordei cedo. E realmente não funciona. Não funciona. A avicultura tem que ser pela manhã. Essa semana eu vi um técnico falar, sem saber de nada da minha vida, falando com outra pessoa. A avicultura é de 6 horas da manhã, não adianta. Então, às vezes, tem coisa que a gente quer provar que não tem necessidade, né? Foi uma solução leve, mas poderia ter chegado a um desgaste, né? Se eu trabalhasse com ele, por exemplo, todos os dias, talvez isso teria chegado a uma situação dele ter que chamar atenção. Então, às vezes é isso que você fala, a gente parar para ver se vale a pena a queda de braço, né? E a gente gosta muito dessa parte, assim, de incluir a família. Então, a família vai visitar, a família participa, meus primos, minha sobrinha, e às vezes eu olho ela, né? Eu falo que a gente trabalha a associação familiar desde nova. Eu assisti uma palestra sobre empresa familiar e me contaram que uma empresa de fast food, o pai levava os filhos para fazer um caça-tesouro na empresa. Eu falei, gente, que ideia genial, vou fazer isso com meu filho com certeza, para ele gostar da empresa. E aí eu comecei a parar para pensar que a gente já faz sem perceber. A minha sobrinha ama e se diverte. E às vezes eu paro para pensar, olhar ela e falo, se um dia ela brinca que vai ser veterinária. Na verdade, ela fala assim, nós veterinárias, né? Ela tem 5 anos. E eu fico pensando, o que vai ser modernidade na época dela? Qual vai ser o meu desafio a hora que ela chegar na empresa, né? Se ela quiser seguir e eu tiver resistência, como vai ser essa situação, né? Às vezes eu paro para pensar um pouco nisso, e eu acho que quando eu paro para pensar nisso, eu consigo ser mais maleável com a minha avó, com meu pai, com as minhas irmãs, de saber que amanhã sou eu, e o tempo passa Rápido. muito rápido. Exatamente. Daqui a pouco, passou 10, 20 anos, ela já tá lá, e como é que é? Uma cabeça diferente, uma modernidade, uma coisa que às vezes eu achava que não ia funcionar e funciona, né? Exatamente. A gente tem que reaprender sempre. O professor John Ward, ele trabalha muito bem a questão do paradoxo, né? Que é exatamente como trabalhar a tradição com a inovação. Como fazer os dois rodarem juntos. E isso perpassa exatamente com a questão da geração, né? A sua avó e o seu pai têm toda uma tradição de funcionamento, de gerir o negócio. E você, com as suas irmãs, vão trazendo inovação. Daqui a pouco vai inverter. Vocês estão na tradição e a sobrinha de vocês, a filha de vocês, vão estar trazendo uma nova inovação. Uma coisa muito mais tecnológica. E aí, essa dosagem, esse saber trabalhar, não o ou, mas o e, que é o desafio, segundo o professor John Ward. Então, não é trabalhar ou a tradição ou a inovação, mas é trabalhar a tradição e a inovação. É saber trabalhar os dois juntos. Mas esse é o desafio, porque quando você vai trabalhar os dois juntos, perpassa pela questão comportamental, de você aceitar ouvir a tradição, que você às vezes não quer ouvir porque é chato, você já ouve sempre, e a tradição, por um lado, entender que é preciso abrir a cabeça para a inovação. Então, essa dosagem, esse equilíbrio é que faz o diferencial nas empresas familiares. E é isso que você fala, né? Quando você começou a perceber isso, e às vezes você só percebe isso como? Você só percebe isso você só percebe isso quando você tem uma outra experiência que você agora está tendo. Então, eu tenho a escola de herdeiros, eu faço a formação de jovens herdeiros. E uma das coisas que eu mais trabalho com eles, quando eles vão fazer trainee em outras empresas,
é exatamente a questão da disciplina de acordar cedo, bater ponto, que na empresa do seu pai, você, eu vou depois, papai deixa, não tem problema. E a questão da hierarquia, que lá é seu pai, você acha que pode sair a qualquer hora, você às vezes nem dá satisfação ao seu colaborador, ao seu gestor, né? Você simplesmente vai e nem dá satisfação. E aí você ter essa oportunidade que você está tendo, de ter uma vivência fora da empresa familiar, vai te dar também essa experiência da hierarquia, da disciplina, né? De estar dentro das regras da empresa. Às vezes você não concorda, você pode discordar, mas você não pode infringir as regras. Mas é isso que é interessante, é ter essas regras para você saber dosar isso aí também. E a questão do palpite, né? Porque quando é o seu pai, eu vou dar o palpite na cor. Ele falou que vai fazer uma obra lá. Eu falei, pai, você vai. É uma construção antiga. Falei, pai, mas a porta você vai preservar, porque a porta é antiga e tal, não sei o que. Ele falou, nem comecei a obra, você já tá dando palpite aqui. E aqui na empresa é diferente. Nem sempre a minha opinião é perguntada. Então eu tenho trabalhado muito isso e é difícil. Hoje eu escrevi na minha agenda foco e dê a sua opinião quando solicitada. Aconteceu uma situação na empresa agora de tarde que eu já fiquei quente assim. Aí eu falei, alguém te perguntou alguma coisa? Ninguém te perguntou nada. Eu mesmo comigo, né? A loucura. E aí, quando eu cheguei para vir embora, meu supervisor comentou o assunto e me deu liberdade para falar, sendo que a gente já não estava mais com as mesmas pessoas, já era uma conversa interna do setor. Então, você saber dosar isso, e talvez seja necessário a gente dosar isso mais na empresa familiar. Porque por achar que o pai, às vezes também não é solicitada a sua opinião e a gente está dando sem necessidade. Além de saber que eu acho muito importante incluir a empresa na associação familiar, porque às vezes a gente trata só a gente como foco. Eu sou sucessora, eu sou o dono, e aí a pessoa conhece. Eu achei muito legal que semana passada alguém comentou, não me recordo o nome, que tem tipo um fórum, né? Uma apresentação da fundadora para os funcionários. Eu achei isso muito legal, porque eu sei muito a história. Mas será que quem trabalha comigo? Então, assim, a sucessão também não é só para a família, é para a empresa inteira. Se é uma empresa familiar, que tem as tradições familiares, que tem a história, que tem o significado, quem trabalha ali também precisa saber isso. Também precisa conhecer, porque a gente valoriza tanto, mas a pessoa vai valorizar algo que ela não conhece, e às vezes a gente se esquece, a gente só fica colocando a gente no papel principal, né? E às vezes alguém que está do lado ali está perdido nessa situação da empresa familiar e a gente não percebe. Exato. E também, às vezes, eu digo que o óbvio não existe, porque eu já fiz o trabalho de governança que os herdeiros não sabiam da história do fundador. E aí tem um determinado momento do projeto, que eu chamo Projeto Raízes, que é quando a gente volta para as raízes. Então, a gente leva a família para a primeira casa onde eles moraram lá no interior. Né? A casa nem é mais dele, a gente pede alguém para ir lá, pedir autorização para nos receber, para mostrar a casa, né? Para que ela possa, o fundador, a fundadora, possa contar a sua história. Que às vezes é uma história de dificuldade, né? Não foi fácil chegar até aqui, a gente começou assim, mas nem todos os herdeiros sabem, quanto mais os colaboradores. Então, assim, eu concordo com você que essa história ela precisa estar viva, porque, na verdade, ela está nas paredes, na identidade, na forma de ser de cada um de vocês. Mas ela precisa ser mais clara, porque, às vezes, até, como você disse, como eu vou me apaixonar pelo que eu não conheço? Né? Então, assim, eu preciso entender de onde vêm esses valores, a dificuldade que foi, né? Todos esses desafios superados. E aí, quanto mais eu sei, mais eu admiro, mais eu quero estar perto, mais eu quero fazer parte disso. Né? Então é importante não só os herdeiros, mas também os colaboradores terem o conhecimento dessa história, né? Entenderem como foi que tudo começou, da onde veio. Né? Então, assim, a de vocês, super interessante, veio da sogra da sua avó. Né? Então, assim, seu avô não tinha um emprego, não tinha como deixar, e sua avó assumiu e foi mantendo o negócio ao longo do tempo, que já está na mão, já está com a terceira geração, a quarta geração dentro, né? Então isso é interessantíssimo.
Isso também é uma coisa desafiadora, essa comunicação da história, né? Passar essa história. E incluir também, eu acho que toda a outra parte da família, né? Os Nós somos pequenos, agregados, né? né? Os agregados. E assim, as irmãs do meu avô, né? A minha tia Isa, foi a última que eu consultei há um tempo atrás. A gente ainda não terminou, desenvolveu essa proposta que eu quero, mas eu quero colocar na embalagem dos produtos a história Legal. da nossa empresa. E aí eu fui atrás dessa minha tia para saber em que ano, como que foi, porque é isso que você falou, fica tudo muito solto. Eu conheço muita coisa que meu pai fala, que o avô dele, que o pai dele falava. E ele fala para mim, mas se você não escreve, se você não coloca isso, você se perde ali. Um dia eu vou esquecer um detalhe, outro dia ele vai esquecer outro detalhe, e aí você vai perdendo. E aí, 10ª geração, vai lembrar o que disso tudo, né? Então, são coisas também importantes que interferem na característica da empresa, a identidade, né? Exato. Então, eu acho que é importante a gente ter essa Muitos valores preocupação. da família estão institucionalizados na empresa. Então, isso é importante. Tem muita família que, às vezes, topa escrever um livro, né, para deixar para as próximas gerações, sobre como tudo começou, né, o que cada geração contribuiu. Então, é legal também você deixar isso, né, a história escrita. Isso é muito importante. E aí tem uma pessoa até que colocou aqui que é ideal que o herdeiro inicie com um cargo de entrada na empresa. E tem experiência externa. Por isso que dentro da escola de herdeiros, o que é que a gente faz? A gente faz um estudo dirigido do herdeiro pelas áreas da empresa da família, então ele precisa conhecer a empresa, todas as áreas, e aí com acompanhamento de um consultor, e depois ele vai fazer um trainee noutra empresa. Então, ou um outro empresário recebe o herdeiro para fazer um trainee lá, e ele fica um ano fazendo esse trainee. Então, aí ele tem pelo menos um grau comparativo. Depois de um ano lá naquele trainee, ele já tem mais ou menos uma noção que ele vem trabalhando junto com a coach, a questão da carreira dele, e aí ele vai entendendo qual é a área que ele se apaixona. Por exemplo, você é veterinário, então vai ficar lá na área de produção e tudo. Não, eu faço administração, mas eu gostei muito da área financeira. E aí, quando o herdeiro começa a despertar para isso, a gente coloca ele para ter uma oportunidade na área que ele quer. Então, se é na área de produção, então vai ver a produção de gado de corte, né? Então, assim, é diferente da avinocultura, mas você vai poder comparar o que é que eles têm lá de informação que a gente não tem, que a gente pode trazer para cá, né? O que é que eles estão tendo de tecnologia lá que de repente pode ser adaptada ao nosso negócio. E aí, como a gente leva os herdeiros para, claro, para ramos diferentes, que a gente não vai levar para concorrente, que não é ético, então a gente vai e leva para ramos diferentes. E eles conseguem fazer isso. Então é importante realmente essa experiência que você está tendo, deve estar sendo muito rica em todos os sentidos. Não só na questão do conhecimento da sua área, mas principalmente na questão comportamental. Quantas coisas você disse que aprendeu nesse pequeno período de tempo que você está, né, ainda, mas quanto você já aprendeu de comportamento, né, comparando e refletindo como era você dentro dos negócios da sua família. E a gente aprende aqui também é uma empresa familiar, Ah, né? Porque a legal. agricultura tem essa característica. E a gente aprende tanto a compartilhar informação, porque ainda tem muito esse mito de o filho do patrão ganhou isso tudo e só apronta e não sei o quê. E não sabe o que é você carregar esse nome. Eu me lembro muito que no meu último ano da faculdade, muita gente chegava e falava, para você é tranquilo, para você tá saindo da faculdade, você já tem um emprego. E aí, como eu já trabalhava também na associação e eu comecei a trabalhar porque eu era voluntária por causa do meu pai, aí mesmo que o povo falava, vá lá, por causa do seu pai, você já conseguiu e não sei o quê. E tudo revirou, eu passei por processo seletivo.
Eu passei por entrevista. Eu fiz recentemente uma entrevista numa empresa e eu vi como é difícil, como é você estar lá. Eu já tive muito do outro lado da mesa, né? Eu nunca contratei sozinha, mas eu participava de seleção, eu participava de entrevistas, de demissão. E assim, e eu consigo hoje tentar levar conhecimento de um lado para o outro, não entender que o lado família, patrão e funcionário tem que estar separado, né? Quando eu fui na entrevista, eu falei, gente, o que eu vou falar e tal. Eu pensei, o que que eu queria quando eu ia contratar alguém? Eu queria sinceridade. Então eu fui totalmente sincera. E aí depois, quando eu tô do outro lado e eu vejo o meu patrão fazendo alguma coisa que às vezes a gente questiona, eu falo, pô, mas será que eu não faria? Será que às vezes tem uma necessidade maior daquilo ali? Para ele aquilo ali é importante, eu não sei completamente a história da pessoa. Será que eu não posso entender ou correlacionar com a minha história de vida e compartilhar isso com as outras pessoas? Porque a maioria das pessoas não tem conhecimento. Elas pensam que a associação familiar é só para a família. Não é porque eu trabalho numa empresa de uma família empresária, se eu conhecer, vai me ajudar a trabalhar. Isso aí é bobeira. Então, as pessoas precisam também entender que elas têm que conhecer também os formatos das empresas. Porque isso flui muito melhor. A pessoa começa a compreender cada situação. Talvez existe muito, eu acho que é mais comum o fundador segurar muito as coisas. Mas a insegurança, é o medo, é a preocupação, é toda a história que a pessoa levou para conseguir aquilo ali. Então, Pronto, voltou. Essa é outro desafio. Vou ligar para você no meio de uma live. Tomara que não ligue de novo. Mas a gente já está chegando no final, né? Falta 10 minutinhos aí, 8 minutinhos. E aí, uma coisa que, assim, te agradecer, né? Começar te agradecendo por essa história bacana, né? Saber que você está com esses desafios. E é importante, como você disse, que o herdeiro, mesmo estando não dentro do negócio, não quer dizer que ele não possa contribuir. Existem várias formas do herdeiro contribuir. Ele pode contribuir diretamente na gestão, como também ele pode contribuir como um acionista, participando de uma reunião de conselho, como ele pode ter formatos, né, de estar acompanhando o negócio. Então, existem várias formas de o herdeiro não ficar tão longe do negócio. E você, na verdade, está ganhando mais experiência, né, para levar para o seu negócio. Isso é legal, mas o mais legal é, principalmente, ser uma coisa que você quer, que é uma coisa sua, que você identificou, que você se apaixonou, que ninguém te impôs, né, que ninguém te pressionou. Foi algo que você foi se apaixonando, né? Você foi se apaixonando por estar lá dentro, né, desde pequena, convivendo e indo, e essa paixão foi te despertando. E aí isso é que é bacana, é você poder ter essa autonomia de escolha. E aí isso não ser um fardo pesado, mas isso não quer dizer que é fácil, que o fato de você ser um herdeiro tá com a vida ganha, né? Inclusive, no próximo livro que eu vou falar sobre os males e sofrimentos das famílias empresárias, eu toco exatamente nesse assunto, né? De que existe sofrimento, existe dificuldade, existe males de relações mal resolvidas dentro da família e do negócio. Né? Então, assim, que bom que vocês estão construindo juntos, né, uma boa relação. E que bom que você está fazendo suas próprias escolhas e está sendo apoiado pela sua família. Isso é muito bacana. e Quero te agradecer por eu contribuir que e agradeço. dividir com a gente essa história. Eu agradeço o convite, foi muito bom discutir um pouquinho aqui. Eu até falei, acho que se a gente pegar para falar tudo, a gente vai virar mais noite que esses cantores estão virando, porque é um assunto extenso, tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser abordada. A questão da gente falar como a gente se sente, porque para mim foi um pouco difícil também. Eu falei, gente, minha família vai estar assistindo, meus amigos, como é eles saberem como eu realmente me sinto, né? Então, acho que isso tudo tem que começar a ser trabalhado.
divulgar a importância da gente conhecer, da gente saber que existe empresas voltadas para isso. Eu não conhecia antes da Herdares essa profissionalização da sucessão, eu não sabia que isso existia, então acho que isso é muito importante. E eu te agradeço muito a todos que estão aí ouvindo e participando, e espero logo ter seu livro, que eu já estou animada para ler. Tá certo, faço questão de mandar para você autografado no meu livro. Ah, muito Pois, gente, ó, obrigada. queria agradecer e dizer que na próxima segunda-feira a gente vai estar com a Mariana Santos, do grupo Varejão Autopeças, de Salvador, falando sobre esse desafio dessa convivência da segunda geração, de irmãos e primos, que estão entrando no negócio e como eles conseguem fazer com que isso fique harmonioso, que é muito interessante. Então, a gente sabe que não é uma relação fácil, de primos principalmente, mas o Grupo Santos aí tem uma história bem bacana e muito bonita para que vocês consigam aprender um pouco com eles. Então, eu te espero também na próxima segunda, junto com o Samir, né, para a gente fazer essa rede do bem e também depois te convidar para participar da Escola de Herdeiros Digital, né, que eu faço questão que você venha, sendo minha convidada para participar, e depois eu vou te falar no privado um pouco mais sobre isso. Tá certo? Ai, Obrigada, agradeço, foi beijo no muito bom. Um coração beijão. e até segunda-feira, viu? Quero te ver por aqui. Até Um abraço, segunda-feira. tchau. Tchau.